Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um foguete, dessa vez com um episódio mais do que especial. Hein, Tigas, como é que você tá, cara? Tudo na paz, velho? Que privilégio te ver, Matheus, Lucas, e hoje a gente está com uma pessoa que é muito importante, não só pela historiografia, mas que foi determinante, contribuiu muito na minha formação do meu mestrado. Inclusive eu estou aqui com um presente que ela me enviou, um dos livros dela, um dos muitos, hein? José Bonifácio, que a gente está próximo aí do 7 de setembro, então é bom a gente conhecer um pouco da nossa história, não é? Certamente eu estou muito feliz com essa nossa convidada de hoje, mas eu sei que você ainda mais por esse laço afetivo acadêmico. Então hoje a honra da apresentação é absolutamente sua, Tigas. Manda ver e conta para todo mundo quem está com a gente hoje. Então, quem está com a gente é uma das principais historiadoras do país, mas que ela gosta de falar que ela é uma professora de história, que ela ama contar história, que é a professora Mary Del Priori. E, enfim, dispensa comentários, né? O currículo, doutora pela USP, com formação na Sorbonne. E a gente quer ouvir você, Mary. Quem é Mary Del Priori? Olha, querida, eu acho que estamos todos no mesmo barco, né? Tudo marinheiro do mesmo, da mesma nau. E eu acho que, Tiago, a nossa luta permanente é para não nos deixarmos levar pela inércia, né? Porque ser historiador é o tempo todo guerrear, combater, lutar, construir, descobrir, narrar, contar, e é ter prazer o tempo todo, porque eu acho que é uma forma de transformar essa luta em alegria, é uma forma de transformar essa luta em comunicação, palavras, em estar junto. Para mim é isso, história é uma alegria, eu tenho a chance de ter me formado muito tarde. Eu acho que vocês conhecem a história, eu já era mãe de 3 filhos, fui estudar muito tarde, fui lá para o banco da faculdade, caí numa universidade que estava saindo da ditadura, extremamente marxista, as leituras eram um saco total, um pé no saco, a gente não conseguia adiante de modo de produção em toda parte do mundo. E eu estava querendo contar, ler e fazer esse tipo de história que eu faço, que é uma história para todo mundo, uma história para todo mundo entender, gostar, curtir, se sentir viajando no tempo. E a minha trajetória começou assim. Depois fui para a USP, passei direto para o doutorado, tive uma orientadora genial, que é a Maria Luísa Marcílio. Genial por quê? Porque ela dava uma liberdade total para a gente, não tinha camisa de força, não tinha caixinha, não tinha que ficar dando aí satisfação para a linha de pesquisa, que eu acho que inibe muito o aluno, eu acho que corrói muito a criatividade do aluno. Eu sempre fui uma inimiga dessas linhas de pesquisa, falo mal delas com ópera. E depois fiquei lá dando aula, adorava os alunos, aprendia muito com os alunos, nunca tinha dado uma aula na minha vida, mas eu era uma pessoa de arquivo, sempre fui, sempre gostei de arquivo. Com o Renato Venâncio, que está aí com vocês na UFOP, durante muito tempo nós dois percorríamos ali os arquivos de São Paulo, nos enfiávamos ali no meio da documentação do Arquivo da Cúria Metropolitana. Foi uma aventura linda. Depois Portugal, com o Ronaldo Vanfas, com a Laura de Melo Souza, foi um outro momento também da pesquisa. E o que eu gostava de levar para a sala de aula justamente eram as descobertas, né? Olha o que eu descobri, vamos conversar sobre isso. O que vocês acham que isso pode contar sobre o nosso passado, sobre o que nós somos hoje? Então, eu diria que foi uma trajetória, digamos, de uma pessoa que queria sair da inércia, que não queria ser simplesmente uma professora que reproduzisse, como eu vi acontecer muito nas grandes universidades, uma tese defendida há 20 anos atrás. Eu queria estar sempre levando novidade e sair da USP justamente para escrever para todo mundo. O meu projeto é esse, que todo mundo no Brasil goste de história, e a minha satisfação de saber que vocês participaram de uma Olimpíada e ganharam um prêmio, que tinha mais gente fazendo uma Olimpíada de História, juro por Deus que eu ontem tomei uma taça de vinho em homenagem a vocês, porque é isso que é importante, é ter gente fazendo história, né? Ter gente gostando disso que a gente faz com tanto prazer. Ô, Mary, eu fiquei muito feliz com o seu e-mail, que você falou assim, salve, viva Montes Claros, viva os novos historiadores deste país.
E a gente estava conversando agora, né, nós três, antes de gravarmos, que estávamos todos no meio do caminho, né? Não somos Drummond, mas estávamos todos. Eu aqui em Montes Claros, Matheus em Campanha, no sul de Minas, e você no Rio de Janeiro, né? E esse país continental, né? Pois é, Thiago, um país continental onde a gente tem a satisfação de saber que está se fazendo história, inclusive que a multiplicação das pós-graduações de história permitiu isso. Departamentos foram criados nos últimos 20 anos, bolsas foram distribuídas, insisto, linhas de pesquisa para o bem ou para o mal foram criadas, uma forma de organizar esse conhecimento. Agora, o problema todo, Thiago, é como é que isso chega na outra ponta. Quer dizer, que problemas temos que enfrentar para fazer com que aquela pessoa que senta ao lado da gente no metrô, aquela pessoa com a qual a gente cruza na rua, que a gente vê aí no bar de noite, num papo, que essa pessoa leia, se interesse e goste de história. Porque as teses estão aí, são maravilhosas. Olha, como eu escrevo muito, eu, inclusive, tenho o prazer de entrar nesses congressos que acontecem no Brasil todo e estar citando jovens historiadores com os quais nunca tive o prazer de conversar, mas o trabalho deles está lá, está disponibilizado na internet, vai para o meu trabalho, e é uma forma da gente estar junto, da gente estar conversando. Mas, aquela pessoa que a gente cruzou na rua, de quem a gente sentou ao lado no metrô, essa pessoa não está se interessando a mínima pelo que aconteceu. Nós somos salvos, né? Salvos pelas efemérides. O ano passado, vocês sabem, deu aí para bater um bolo, fazer uma feijoada, saíram muitos livros, né? Alguns com mais repercussão, outros com menos repercussão. Eu mesmo tive o prazer de ajudar eu gosto de juntar gente, né? Inclusive aquela série que eu faço para a Unesp, de histórias, de tudo, do corpo, do esporte, dos jovens, dos velhos, dos homens, das mulheres, aquilo tudo é uma maneira de juntar a gente. Nós juntamos aí num trabalho bacana, em torno de umas partituras que o Ricardo Cravalbin descobriu do Dom Pedro I. Então, eu gosto disso, eu gosto da gente estar podendo trabalhar junto e as vozes estarem conversando. E não aquela coisa isolada, né, de estar na universidade, de salto alto, eu falo do meu trabalho para as pessoas que entendem do meu trabalho. Eu não gosto disso, eu gosto justamente dessa possibilidade de a gente estar conversando. Mas fora disso, Thiago, o meu medo é que a gente acabe entregando pizza. Eu acho que o trabalho do historiador está tão uberizado que o meu grande receio, o meu grande medo é que muita gente que a gente está formando e que a gente estimulou e que a gente deu força e acompanhou e caminhou junto, né? Porque eu digo sempre que a gente não dá a mão, a gente caminha junto. É o mesmo caminho que a gente vai fazendo. Né? Que essas pessoas fiquem sem inserção profissional, que elas fiquem sem poder pagar as contas, que elas fiquem sem poder viajar, conhecer o mundo, aprender outras línguas, porque está difícil o trabalho do historiador. E essa mudança aí no ensino médio, que graças a Deus ainda não está decidida, o meu medo é que ela roube horas de trabalho do historiador, né? Que sejam matérias que sejam compartidas com outras disciplinas que são igualmente importantes, mas que podem roubar da história, se você me permite aqui, o seu charme, a sua sedução, né? Porque a gente, mais uma vez, vai ter que falar daquilo que interessa para o vestibular. Então, eu tenho muitas preocupações, eu volto a dizer, eu detesto a inércia, eu detesto as caixinhas, eu acho que a gente tem que sair delas, tem que estar lutando, falando de tudo, tropeçando na documentação, salvando arquivos privados, dando a mão para os colegas, que é uma coisa muito importante. A gente sabe que o uso da faca na universidade, ele é de uso corriqueiro, né? As pessoas se esfaqueando. Eu acho que a coisa tem que ser para o outro lado. A gente tem que caminhar junto, criar projetos, levantar a bola do colega, ler o trabalho do colega. Uma vez eu escutei de uma professora minha, eu não tenho tempo de ler. Eu só leio aquilo que me interessa. Não, não pode. Você só lê o que te interessa, né? Onde é que vai ficar essa produção maravilhosa que está sendo feita aí e que nos permite conhecer o Brasil? Porque, senão, a gente cai, Thiago, naquilo que eu vi quando eu entrei na USP, que era uma história do Brasil contada a partir do bandeirante paulistano, esquecendo que houve bandeirante em toda a parte do Brasil, que entradas e bandeiras ocorreram
várias outras localidades, e acabava a Revolução contra o Getúlio, em 32. Então, em 30, perdão. Então, porque tudo tinha sido feito pelos paulistas. Não pode. Né? Hoje nós temos a chance de saber que existe história do Vale Amazônico, a gente sabe que tem história sobre o sertão do Nordeste, que é uma coisa maravilhosa, que eu conheço, já estive lá várias vezes. Aliás, já estive no Brasil todo, eu já fui do Amapá até Dourados, no sul do Mato Grosso, sempre tentando conversar com todo mundo e ouvir o que está sendo feito. Então, eu acho que nós temos essa vantagem do computador, nós temos a vantagem de gostarmos das mesmas coisas e nós temos que compartilhar esse prazer. Né? Então, a história, para mim, Perfeito. quando saí da USP, foi para fazer isso. Olha, eu confesso, professora, que assim, quando eu te escuto, eu fico muito, muito feliz. Por quê? Porque eu sou um crítico da nossa história fechada, da nossa história pouco aberta ao outro, ao diferente, ao menor, né? E o Tiago me acompanha muito desde a época da faculdade, ele sabe que eu trago isso no meu peito, uma certa tristeza, talvez assim, de ver boa parte dos meus amigos e amigas que se dedicam à história de uma forma mais acadêmica, né? E eu vou para uma outra linha totalmente diferente. Talvez a primeira pergunta que eu fizesse hoje, ela não mais seja necessária, porque eu te perguntaria por que que você topou trocar ideia com dois profs aqui, muito simples, que apenas se juntam para fazer história, cultura, entretenimento de um jeito acessível a todos os públicos, pensando que nós dois trabalhamos na rede privada de ensino mineiro, mas nós dois entendemos que a gente poderia chegar, nós três, porque o Lucas também faz parte disso, a gente pode chegar a outros lugares para além do que a gente já trabalha, sabe? Mas só essa fala introdutória, que talvez é um grande resumo do nosso encontro, acho que já me respondeu bastante, né? Olha, eu acho que a gente tem que estar junto e a gente tem que ser criativo e não deve ter medo, né? Medo de inovar, medo de criar. Eu, no sábado, fui gravar com uma pessoa que eu não conhecia, que faz um programa chamado Tá na História. E isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Isso pode ser replicado em todas as partes do Brasil. Esse cara sai na rua com um telefone celular e ele vai contando a história que ele vê na rua. Ele passa por uma igreja, ele conta a história da igreja, ele passa por um monumento, ele conta a história do monumento, ele passa por um hotel, ele conta a história de um hotel. Nós fomos para Cinelândia, então ali a riqueza era total, desde a história da Avenida Central, a transmigração da Biblioteca Nacional, o municipal, onde o Obama falou, onde a Lady Di teve que se proteger de uma goteira que tinha em cima da cabeça dela no lugar onde ela estava sentada, do serrador que criou, que levou os cinemas ali para Cinelândia, ele queria fazer uma Broadway brasileira, e que introduziu o cachorro-quente na vida das pessoas. Quer dizer, eu gosto desse tipo de história. Foi isso que eu fui lá contar. Né? Fui lá contar que o Hotel Serrador era lugar de encontro dos políticos que ficavam ali no Senado, no antigo Palácio Monroe, né? E aí namoravam aquelas meninas que faziam espetáculos no Night and Day, ali no próprio Hotel Serrador, e cada um deles tinha lá o seu quarto depois para encontrar com as namoradas. Então dá para fazer uma história política, dá para fazer uma história da sexualidade, dá para fazer uma história dos costumes, dá para fazer uma história da alimentação, em toda a parte desse Brasil maravilhoso, que é o nosso país, muito maltratado, muito desigual, muito triste com esses últimos anos que passamos, mas Brasil que tem uma riqueza a oferecer, né? Entrevista com o velhinho, tem coisa melhor? O velhinho contar suas memórias, o que ele viu, as modificações. Tem coisa melhor do que você pegar no Rio de Janeiro um taxista com mais de 70 anos, ele te conta a história da cidade, do que ele viu acontecer. Então, eu parto do princípio de que tudo é história. Você acabou de dizer, o pequeno é história, o objeto é história. Né? A gente podia estar conversando em torno
do cachorro-quente, que eu me lembrei agora. Mas a gente podia estar conversando em torno de um dedal de costura, de um caco de cerâmica, de uma paisagem que está desaparecendo, de uma árvore que caiu, porque era uma árvore centenária, e aí puseram abaixo para fazer um estacionamento. Quer dizer, tudo é história. E o que a gente tem, eu acho que a nossa missão maior hoje, nesse mundo aí de muita globalização, muita mídia, é levar para as pessoas o prazer de descobrir que elas estão cercadas de história, né? Basta querer olhar, ter a informação, ter quem queira passar a informação, porque eu volto a dizer, a universidade, para piorar, além de ter se afastado totalmente da população, né, porque os cursos de história, né, eles podem entrar em greve, ficar em greve 10 anos, que não vai ter uma linha nos jornais, certo? Ninguém vai se preocupar com isso, é dramático. Né? Mas é porque a universidade inventou o que eu chamo de novilíngua, né? Que foi aquela expressão que o George Orwell deu para num dos livros dele. Quer dizer, é uma língua que só se fala na universidade. É a língua dos conceitos, é a língua da intersexualidade, é a língua do wokismo. Então, isso piora muito a situação do historiador, porque ele não se faz entender, ele precisa quase que um decodificador, ele vai para a rua, ele precisa de um decodificador para falar com a pessoa que está ali do lado. Né? E eu acho que nós temos aí, quer dizer, o nosso entusiasmo é para mudar isso, através dos meios dos quais nós dispomos. Agora, eu acho que vocês têm uma vantagem enorme sobre quem está na grande cidade. Vocês estão em cidades pequenas. Montes Claros tem história, Campanha tem história. Então, é usar o material que a gente tem, né? A volta da gente para transformar a realidade. Aí eu uso pequeno no outro sentido, quer dizer, do pequeno para o grande. Né? Não deixar a grande cidade se impor sobre a história do pequeno, da pequena cidade, mas contar com grandeza, com entusiasmo a história do pequeno, para ela ficar grande também, né? Ô, Mary, te ouvindo e vendo o Matheus aqui, que sempre gostou de história oral, né? A gente, inclusive, estávamos pensando esses dias em Ecléa Boss, falando sobre as memórias de São Paulo, e, enfim, eu li seu livro sobre Tarsila, e aí a gente estava assim, a gente vai falar sobre Tarsila, a gente pergunta a Mary sobre a questão da independência, o que a gente vai pensar? E aí a gente fez alguns roteiros, o Matheus falou, não, a gente vai conversar, porque tem algumas demandas. E aí uma coisa que me impactou muito falando de Tarsila e falando da memória, é que você apresentou uma mulher totalmente diferente daquela grande pintora, né? Totalmente diferente daquele grande mito, daquelas obras que valem milhões. E era uma mulher que passou despercebida por muita gente, né? Eu estive em São Paulo e a gente passou na Pinacoteca, mais uma vez, e aí tem algumas obras da Tarsila, né? Mas você apresentou uma mulher, né? E aí, Matheus gosta muito de memória, e ele sempre fala, a gente conversando, a gente estava na Unimontes, oferecendo um seminário nacional sobre uma oficina, né, Matheus? Para pensar nos professores, e uma professora impactou muito a gente, que ela falou que ia levar para o PIBID, para a escola pública, uma linha que a gente tem toda semana de gravação sobre geopolítica, como revisão para os garotos. Que a gente pensa um pouco no mundo ou uma parte que a gente acha que é o mundo. Então, eu te ouvi, a gente já saiu de Tarsila, eu já mencionei o livro de Bonifácio que você enviou de presente, e a gente volta para essa história que faz sentido para as pessoas, né? Eu acho, e te digo mais, eu acho que a gente tem que valorizar a história local. Eu trabalhei naquele terceiro volume do Histórias da Gente Brasileira, que é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto, porque eu trabalhei com memórias. Eu catei vários memorialistas de várias partes do Brasil e tentei entender o Brasil da República Velha através do olhar dessas pessoas. Não só na questão política, né? Tem causos assim, interessantíssimos. Por exemplo, a gente está acostumado na universidade a ter uma leitura que foi enfim, a cavalgada do Prestes no seu cavalo, o que aquilo representou, a chegada do Partido Comunista no Brasil, a Revolução dos Tenentes. A gente não sabe o relato nas cidades pequenas da chegada da coluna Prestes.
as galinhas que desapareciam dos galinheiros, as vacas que eram roubadas para serem transformadas em churrasco, as meninas que eram trancadas no sótão para não serem desvirginadas. Então, o que eu acho é que eu peguei desde isso, quer dizer, memorialistas ali do Mato Grosso, até as transformações, por exemplo, com a crise da borracha no Nordeste, como essas cidades se esfarelam, né, junto com aquelas barrancas do rio, o aparecimento das primeiras chaminés das grandes cidades, o barulho, o uivo da fábrica chamando e acordando as pessoas de manhã, a chegada do bonde elétrico, a chegada da luz, a chegada da água, as transformações na higiene. Eu me lembro de ter contado um negócio que eu adoro repetir, né? Que as pessoas limpavam o sovaco e limpavam um cheiro de CC debaixo do braço, passando um lenço num defunto e depois passando embaixo do braço. Era a morte do CC, graças ao lenço. Então, são histórias que você resgata os primeiros beijos, como é que as pessoas namoravam, as meninas aprendiam a beijar, não era com a namorada, era com a amiga do colégio, porque elas não tinham namorado até ter uma determinada idade. Então, é tudo tão fantástico. Eu acho que esses memorialistas desconhecidos, inclusive, do grande público, até fiz questão de fazer uma mini biografia de cada um deles, né? Me lembro, uns são conhecidíssimos, Érico Veríssimo, primeira vez que ele vai no puteiro. O cara estava apavorado, mandou a menina apagar a luz. Então, ele conta isso nas memórias dele, né? Como ele conta também do pai, que era farmacêutico, fazendo aborto ali numa mesa atrás, nos fundos da farmácia. O dia a dia, a chegada do rádio, como é que eles ouviam as óperas que eram tocadas no Teatro Colón, em Buenos Aires, que você entra no mundo, né? É fantástico. Você entende como é que as pessoas viviam, como é que elas... Perfeito. É absolutamente maravilhoso. E vocês devem, que mineiro gosta de escrever, vocês devem ter muitos memorialistas locais, né? E vocês serão os futuros memorialistas, né? Contando essa luta e essa guerra para interessar as pessoas na história. Inclusive, Mary, lendo Tarsila com essa vida doce e amarga, eu fui ver sobre a questão do modernismo, né? A gente sabe que ela não estava aqui, mas a gente lembra sempre dela como se ela estivesse na semana. Eu falo no imaginário aí. E aí eu fui vendo algumas anotações daqui de Montes Claros. Tem uma professora Ivana Rebelo, da Unimontes, e o historiador Fabiano de Paula. E eles encontraram, está na Academia Mineira de Letras, um Montes Clarense, que é o único mineiro poeta que participou da Semana de 22. E a gente não lembra desse cidadão, que é o Ângelo Barbosa, Agenor Barbosa, desculpa. Olha. E faz parte, a gente esquece os mineiros, né? E ele participou. E ela descobriu o Brasil, Thiago, as cores da Tarsila, né? Elas vêm da viagem a Minas, né? O Mário de Andrade, muito jovem, aliás, eu outro dia dei uma conferência cruzando a vida do Mário com a vida da Tarsila. O Mário vai para Minas muito cedo. Ele tem um interesse enorme na arquitetura, no barroco mineiro. Ele está, inclusive, interessado em discutir a especificidade do barroco brasileiro contra o barroco europeu. Ele falou, não me interessa o barroco italiano, espanhol, nada disso tem nada a ver com a gente. O que é o nosso barroco? E é ele que vai para Minas a primeira vez, e quando ele vai levando a Tarsila, levando a Olívia Penteado, levando o pentelho do Oswald, né, que o Carlos Drummond, quando finalmente, depois de terem percorrido as cidades do ouro, eles chegam em BH, e aí eles são recepcionados por Drummond, por Pedro Nava, e o Drummond rapidamente descobre ali que o Oswald não sabia nada, ficava chutando o tempo todo, mas que o cara que sabia das coisas era o Mário, né? Ela descobre as cores com as quais ela vai pintar indo para Minas. Agora, por que ela vai para Minas, você sabe? Lembra? Ela vai para Minas porque o Blaise Cendrars, que é aquele francês que está aqui, ele dá a ordem, vamos para o interior. Vamos sair da grande cidade. São Paulo é igual a qualquer capital. Eu quero ir para o interior do Brasil. E é por isso que eles se mandam para Minas, ciceroneados pelo Mário. Então, a Minas é fundamental para a Tarsila,
ela descobre aí as casinhas que ela vai pintar, as Fantástico. paisagens, os morros de meia laranja que ela vai pintar. Né? Isso não tem no interior de São Paulo, lá de onde ela veio, não. Ela vem de uma região Capivari, que é um planalto. Né? Os morros de meia laranja vêm de Minas, as cores vêm de Minas, e depois esse contato com essas grandes figuras que depois serão incorporadas à ditadura de Getúlio, trabalhando nas várias secretarias de cultura, desde o Carlos Drummond até o próprio Mário de Andrade, né? São pessoas que estão passando por Minas para voltar à vida dela depois, nos anos 40 e 50. Prof, mesmo que eu saiba que quando a gente pensa a memória, o nosso presente, ele atua bastante, né? Mas quando da sua decisão lá atrás em fazer história, você se lembra por que de ter feito essa escolha? Olha, eu acho que primeiro eu fui, Matheus, uma menina muito solitária, a educação que eu tive, muito distante de meus pais, mas a gente tinha uma biblioteca enorme lá em casa e não havia censura para leitura. Eu podia ler o que eu quisesse. Eu comecei a ler muito cedo. Os livros, para mim, sempre foram uma porta de saída para o mundo. Colégio de freira, estudando das 8 da manhã às 5 da tarde. Chegava em casa, tinha aula de piano, aula de pintura, aula de não sei o quê, era sem parar, aula de violão. Não aprendi nada, nunca passei do gato de bola no piano, parabéns para você, nunca passei disso. E violão também, o máximo que eu conseguia era cantar Corcovado do Vinícius. Foi um desastre total musical, mas acesso à biblioteca, curiosa, imagina, pré-adolescente, podendo ler Jorge Amado, que era proibido no colégio de freira. Eu mergulhei de cabeça e sempre fui muito atraída por biografias. Biografias e viagens, livros de viagem. Eu herdei uma parte da biblioteca de um tio meu, que era paralítico, ele vivia na cadeira de rodas, lendo, ele adorava ler sobre viagens. Então, eu acho que eu comecei, sabe, com Marco Polo, e aí nunca parei. E até hoje compro muito livro de viagem, não só viajantes brasileiros, óbvio, isso é nosso material de trabalho, mas eu leio muito também sobre viagens fora do Brasil, adoro. E aí fiquei com essa coceira de história, A história, Matheus, quando eu tinha 18, 17 anos, era curso de espera-marido. Ninguém fazia, nenhuma mulher fazia história para ser uma historiadora. Né? Já existia a Maria da Linhares, maravilhosa, mas a gente ficava ali esperando o marido. E eu me casei muito cedo, então eu passei, até em primeiro lugar, por um curso numa faculdade de freiras, porque meu pai, minha mãe não admitiam que eu estudasse fora de colégio de freira. Era Santa Úrsula. Eu fiz 6 meses, depois abandonei porque me casei. E tive que esperar até ficar grávida da minha terceira filha para conseguir fazer o vestibular. E o primeiro ano da PUC eu passei entre uma mamada e outra, ia correndo em casa para amamentar, botava para fazer o curso. E foi assim, eu digo sempre, nunca é tarde para a gente estudar. E esse agismo que a gente viu aí outro dia, bom, tudo bem que eu tinha, na época, 27 anos, não era uma pessoa idosa, mas eu acho que, na época, eu era, junto com mais 2 ou 3 colegas, nós éramos as mais velhas da classe, porque tínhamos mais de 23 anos. Mas eu acho intolerável que se controle pessoas que queiram estudar quando elas têm mais idade, porque é uma via de superação. A faculdade, para mim, foi uma via de superação, de independência, de conquista pessoal, de eu poder depois acompanhar na adolescência dos meus filhos a vida deles com uma cabeça aberta, porque eu tinha convivido com gente jovem, dava aula para gente jovem. Então, foi assim, mas eu sempre adorei história, sempre adorei história. A gente tá aqui te escutando e tá aqui pensando o que a gente pode falar. A gente tá se sentindo meio bobão, né, cara? Meio assim, diante de uma pessoa tão interessante, tão importante. A gente tá meio que assim, um olhando pra cara do outro falando, pô, bicho, que legal pra nossa noite, pra nossa trajetória como professores, como entusiastas da história. O Thiago até muito mais do que eu, né, Tigas? Você é
um historiador nato. Eu sempre fui para um outro caminho, assim, um pouco distante disso, né? Mas te escutando faz eu entender e lembrar um pouco, talvez, de novo, o presente influenciando, né? O porquê de eu ter escolhido também história há algum tempo atrás, né? E eu acho que a gente tem esse desejo, né, de vencer pela história, assim, de levar a história para isso que Mary falou, né, da dignidade do outro, de dignidade humana mesmo, da educação, da história, e isso perpassar a gente também, né, Matheus? Assim, de uma dignidade além da sala de aula. E numa região, Mary, que o norte de Minas, por vezes, é preterido, né, assim, ou às vezes pelas questões de IDH, pelas questões ao redor, né? Não estou falando só Montes Claros, as cidades ao redor do norte de Minas. E aí a gente precisa explicar que educação realmente transforma as pessoas, né? E talvez um dos insights mais importantes que você nos trouxe hoje é a importância da gente olhar um pouco para a história, para a memória, para os memorialistas, para as memorialistas daqui, sabe? A gente direto fica pensando em propostas de saída daqui para mostrar algumas coisas que a gente acredita, né? Tem contextos específicos, tem alguns contextos específicos que também são muito legais, mas talvez a gente nunca tivesse olhado com esse poder de atração tão legal. A gente se imagina, por exemplo, como esse último episódio que você contou da sua participação, no sujeito que vai para a rua e pega o mic, a gente já se imaginou fazendo isso algumas vezes, viu? E eu acho que não está descartado de ser uma possibilidade legal, não. O telefone celular. E outra coisa, eu acho que nessa programação que vocês têm, que não deixa de ser radiofônica, né? Chamar, às vezes, um sênior da cidade, alguém que pertença a uma irmandade, alguém que pertença a um clube, para contar como é que ele vê essas transformações, como é que é, olha, eu era assim, fiquei assim, como é que foi a minha infância, como é que eu vi a velhice dos meus avós, e como é que é a minha... Eu acho, eu até vou ser patrona lá da Feira Literária de Bento Gonçalves, e eu estava conversando, é legal porque nós conseguimos promover atividades para vários setores da sociedade. Quer dizer, não é que eu vou chegar lá de salto alto e falar dos meus últimos livros. Isso não tem interesse, é uma bobagem, né? O legal é a gente poder interagir com as escolas, interagir com a universidade, mas interagir também, como eu disse, com os sêniors da cidade, porque eles são a memória da cidade. Então, a gente eu propus até um projeto de trocas ali. Eu, quando estava no Arquivo Nacional, eu tinha feito um projeto chamado Baú de Histórias, em que a ideia era uma pessoa idosa que de dentro de um baúzinho tiraria alguma coisa que inspirasse uma reminiscência, né, que fosse a famosa Madeleine do Proust, né, que a partir daquela coisinha ela pudesse descortinar o passado. Para quem? Para as crianças. Criança adora ouvir velho contar. Então, sabe, o sapateiro que tira da caixinha o seu instrumento de trabalho e que conta para aquela criança a história do bairro onde ele trabalhou, que por acaso é o bairro onde ela estuda, é fascinante. Então, esse tipo digamos, de trabalho, de entrelace, porque a gente não entrelaça história só quando escreve, né? Porque quando escreve tem aquela famosa frase que você encontra em tudo que é tese de mestrado e doutorado. Porque a teia que eu construí, é preciso costurar, essas palavras todas que remetem ao ofício do historiador. A gente está ali tecendo histórias, né? Mas o legal é quando você consegue fazer isso entre indivíduos. E indivíduos para quem a história é uma disciplina que eles não têm nem ideia do que seja. Então, o bacana é botar isso no cotidiano da pessoa. Dona Maricota, a senhora está em casa batendo um bolo. Quem é que lhe ensinou essa receita? Há quanto tempo? Tem caderno de receita? Aprendeu a ler, estudou, ganhou a vida fazendo bolo, levou bolo na escola? Sabe, às vezes as palavras mesmo vão nos conduzindo, né, para histórias. É isso que eu acho. Eu me lembro, Mary, que eu já trabalhei na mesma instituição que o Thiago trabalha hoje, né? E em uma certa ocasião nós visitamos uma comunidade vazanteira, uma comunidade que se montou toda nas margens do Rio São Francisco, e aí à noite, todos os dias, e com um grupo de estudantes,
à noite, todos os dias, o senhor mais velho ali daquela comunidade, ele contava várias coisas para a gente. E essa parte da viagem, pelo menos para mim, eu sei que para alguns estudantes também, era rica demais. Ele contando do início, quando eles chegaram na fazenda, como a fazenda era, até onde o rio ia. O rio era muito maior. E aí, quando ele conta, você tem a dimensão do que ele tá falando, sabe? Ele falava assim, o rio é a sobrevivência para a família, para as famílias que todas estão, né? Eles utilizam a margem para fazer o plantio. E aí também há um pouco da tristeza de perceber que boa parte da mudança em termos do rio talvez tenha sido uma mudança negativa. Mas o impacto desse depoimento, o impacto do diálogo, porque era assim, a gente estava sentado com lanternas, né? E numa lógica totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a viver, principalmente os meninos acostumados, boa parte deles de condomínio, né? Mal, não anda nem de ônibus na cidade, não sabe nem andar de circular, como nós chamamos em alguns lugares, né? E numa experiência totalmente diferente, absolutamente distinta daquilo que ela viveu o tempo todo da vida, sabe? Isso é muito legal, muito legal. Eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que nós temos um momento também que temos que estar atentos para questões climáticas, natureza, meio ambiente, ambientais, vamos chamar assim. Quer dizer, quando você pega um rio, eu acho que eu até falo disso no História da Gente Brasileira, talvez no primeiro volume. Quer dizer, você está diante de um ser vivo, né? O rio é uma coisa viva. E o rio tem as suas histórias de terror, com as enchentes terríveis, as famosas cheias, né? Que o Lamego conta aqui, o Rio Paraíba atravessando, afogando as plantações, afogando gente, afogando bicho. As pessoas tentam. Acho que tem um livro do Bernardo Edis que conta também uma cheia dessas, cobra subindo no pau junto com as pessoas, com as crianças. Agora, sendo uma criatura viva, é preciso respeitá-la. Não se pode urinar no rio, porque você mancha o rio. Você não pode fazer sexo no rio, porque você polui o rio. Então, é preciso fazer uma oração antes de entrar no rio. O que se faz diante de um rio? Então, você tem esse universo de crendices, de assombrações que vivem no fundo do rio. Eu acho que eu tratei disso no História da Gente Brasileira, e eu acho que todos esses acidentes, pedras, né, estranhas, penhascos, né, quando a gente anda aí para o noroeste de Minas, aqueles penhascos todos, aquelas pedras todas mágicas, os rios, as matas, as florestas, tudo isso tem história. Então, nós temos, Mateus, nós temos que inspirar as pessoas a nos contarem essas histórias, porque elas é que são o repositório, né, dessas tradições. Eu lamento muito que os cursos de história não ofereçam pelo menos um semestre de literatura e um outro semestre de etnografia. Porque a etnografia, você abre o livro do Câmara Cascudo, o dicionário de folclore do Câmara Cascudo, e você tem ali páginas e páginas da nossa história brasileira. Ou, né, você lendo os nossos grandes romancistas, desde os mais chatinhos, Joaquim Manuel de Macedo, até o consagrado Machado de Assis, você tem aí também páginas da história do Brasil que aproximam aquela pessoa que não tem muita familiaridade com a nossa disciplina do nosso passado, do que foi a vida dos nossos ancestrais. Mas é preciso, digamos, tocar esses tambores, né? É preciso mostrar que nós estamos vivos, é preciso mostrar que nós estamos aí. E eu acho que todos nós temos capacidade para fazer esse trabalho. Você falando aí, eu me recordei de uma fala sua, relembrando Nélida Pinhon, a imortal da Academia Brasileira de Letras, que de fato ela sempre dizia isso, né? Ela até inclusive criticava quando se obrigava a ler Machado, né? Entre outros, falava assim, olha, você tem que descobrir Machado, né? Você tem que descobrir Guimarães Rosa. E aí você lembrava disso, né? De que, olha, tem as inovações, tem tudo isso, e há os clássicos, né? Há os memorialistas. Eu estava lembrando aqui do
desse Montes Clarence que participou, e foi um memorialista, o Nelson Viana, que registrou essa participação. Né? E era uma obra esquecida aqui. Então, tem que recuperar. Eu digo sempre, a frase não é minha, é uma frase clássica, nós caminhamos nos ombros de gigantes. Ou seja, nós temos que reverenciar aqueles autores que vieram antes da gente. Tudo bem, a historiografia atual é múltipla, rica, fascinante, mas nós não podemos deixar de ler Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, esses são os nossos grandes clássicos. Né? Agora, José Murilo de Carvalho, que entra também para o rol desses grandes brasileiros, e temos que ler tudo mais que nos interessa, dependendo do período que nós pegamos, né? Pegar esses gigantes em cujos ombros nós temos vontade, senão a gente não caminha. A gente não vai fazer esse caminho solitário. Matheus acabou de falar, né, do passeio dele dentro da floresta, ali com lanternas, os garotos. Para a gente fazer esses passeios, a gente tem que estar acompanhada desses protetores aí, que vão nos inspirando e vão nos mostrando onde é que estão as pedras, onde é que estão os acidentes, onde é que estão as picadas mais curtas, né? Eu sou uma apaixonada por literatura, leio muito, me inspiro muito. Eu, para fazer um livro, quando escolho o meu tema, mas eu vou fundo na literatura, às vezes nada a ver, né? No caso do Zé Bonifácio, por exemplo, os paulistas detestaram, lógico, né? Porque eu mostrei que ele era um funcionário público louco por dinheiro, doido para meter a mão na cumbuca, que nem tantos que a gente vê até hoje aí. Mas eu li tudo, eu li todos os alemães que nessa época escreveram, eu li, enfim, li poesia, eu li os franceses, eu li porque ele passa por Paris, então os franceses, né, dessa época em que ele passa por Paris, e aí consegui reconstituir, se não o homem que é tão escorregadio, né, e é tão venerado, que aí você fica até com pruridos de está mostrando que ele era uma pessoa igual a gente, com interesses e querendo satisfazer as suas necessidades econômicas, mas para recriar os ambientes, eu acho que a literatura é fundamental, né? Fundamental. E aí, Nani, o que a gente diz, né? Infelizmente, nosso tempo vai cair aqui. Isso. Mas, sem antes, nós não poderíamos deixar de agradecer, assim, absolutamente, pelo tempo, pelo carinho, pelo respeito. Deu para perceber assim, a afetividade logo do início com que você conversou com o Thiago. Nós não conseguimos te chamar de senhora, desculpe, tá? Mas assim, é impossível a partir do momento que a gente escuta a sua voz, por mais que a gente imagine que seria um sinal de educação, mas não dá, é para te chamar de professora, principalmente, para te chamar de você. Nós nos sentimos absolutamente confortáveis em passar esse tempo aqui e assim, não tem nem o que dizer, cara. Que bom, que alegria, né, que a gente conseguiu, que Thiago principalmente conseguiu, ele insistiu demais para que a gente fizesse e eu estou vendo aqui no rostinho dele alegria, então muito obrigado, de verdade, viu? Olha, Matheus e Thiago, eu digo sempre que nós somos irmãos em armas. Irmãos em armas. Não tem diferença, todo mundo junto. E eu estou aqui à disposição de vocês, quando vocês quiserem. Fazemos outros bate-papos sobre o que vocês quiserem, estou às ordens. Mary, eu queria te agradecer, o meu respeito por você. E a minha felicidade é que isso chegue a outras pessoas, que isso alcance outras pessoas que nem nos conhecem enquanto historiadores, né? Porque, como você disse, às vezes não chega na ponta. E muito obrigado por partilhar. E eu e Matheus estamos aqui nesse sertão de Guimarães, tentando promover a história. E eu sempre gosto de ouvir o que você diz aí, que somos combatentes e temos as armas da história. Vamos sim, um beijo para você e viva a história. Enorme para vocês também, gente. Muito carinho sempre, viu? Viva a gente. Beijo, obrigado.